Então, continuando o nosso estudo de número 15, no livro do Apocalipse, no capítulo 6, semana passada eu vi com os irmãos os 8 primeiros versículos que tratam dos 4 cavaleiros do Apocalipse, né? E sempre que se fala dos 4 cavaleiros do Apocalipse, há um erro que é cometido, que as pessoas entendem que o cavaleiro do cavalo branco é um dos 3 malignos ali, né? Os outros 3 trazem males sobre a face da terra. Mas quando nós vimos, eu mostrei para os irmãos várias referências bíblicas, o cavaleiro do cavalo branco é o Senhor Jesus, né? E quando nós vemos, ele é aquele que tem todo o poder, tem toda a autoridade, tem todo o domínio. Ele, onde quer que o evangelho chegue, quando quer que o evangelho chegue, em algum lugar, sempre haverá situações difíceis, como a dos 3 cavaleiros, né, do cavalo vermelho, do cavalo preto e do cavalo amarelo, né, simbolizando ali a fome e a morte, né? Então nós, onde quer que o evangelho chegue, chegará também sofrimento aos filhos de Deus. Neste mundo, o servo de Deus, a certeza que ele tem é de sofrimento por amor a Cristo. É disso que se trata esses 4 cavaleiros aqui dentro do Apocalipse. Eu expliquei também para você, no versículo 1 e 2, como pode Jesus ser aquele que quebrou o selo e ao mesmo tempo ser o cavaleiro do cavalo branco. E aí eu expliquei para você, mostrei que esse argumento cai por terra da mesma forma que várias outras referências no livro do Apocalipse. O Senhor Jesus tanto é o cordeiro que está assentado sobre o trono, como também aquele que está à direita do Pai e quebra os selos. Então eu fui mostrando para você que esse argumento contrário a essa afirmação de que o cavaleiro do cavalo branco é o Senhor Jesus, eu mostrei para você que a argumentação contrária a essa posição, ela não se sustenta, né? Depois você pode rever aí na apostila e rever no estudo que nós já demos. E eu parei com você então no capítulo 6, no versículo 9. E vimos, então, no primeiro momento, nós vimos os 4 cavaleiros e seus cavalos, capítulo 6, versículo 1 ao versículo 8. Agora, no versículo 9 e ao versículo 11, nós veremos o clamor dos mártires, né? O clamor daqueles que morreram por causa de Cristo e sofreram por causa do Senhor Jesus. Então, vamos lá. Capítulo 6, versículo 9 a 11. O que acontece agora é que, e o que João vê, se refere ao espaço de tempo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Aquele momento, esse momento chamado de últimos dias, esse espaço de tempo, os últimos dias, que nós já falamos sobre isso em outros estudos. João vê os santos nos céus que foram martirizados por causa da sua fé. Estes estão clamando ao Senhor que exerça juízo e vingança contra os algozes do seu povo, né, do povo de Deus, que ainda está sofrendo aqui neste mundo, né? A ação dos cavaleiros trouxe terríveis consequências aos crentes que ainda estão neste mundo. Então João, ele diz assim, versículo 9: quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamavam em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousassem ainda por um pouco,
tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. De antemão já digo para você, esse é o texto predileto dos católicos para falar sobre a intercessão dos santos pelos que estão na terra, né? Eu vou tratar esse assunto com você. Então, quando João, ele vê o Senhor Jesus abrindo o 5º selo, né? Nós não devemos esquecer que esta visão de João é uma visão simbólica. João vê o altar que nos traz a lembrança dos sacrifícios, né? Nos tempos do Levítico, né, no Antigo Testamento, o sangue dos animais sacrificados era derramado nos pés do altar, né? Quando o animal era sacrificado, o sangue dele era derramado ali, aos pés do altar. O João usa exatamente essa mesma linguagem, né? Ele vê a alma dos mortos, né? É a mesma ideia aqui, a mesma imagem ele tem em sua mente, né? Aqui, as almas, né, no grego a palavra psikas, de onde vem a palavra psicologia, né, psiquiatria, né, a palavra alma no grego, psique, equivale às vidas, não é só a alma, mas é o ser humano num todo, né? Quando Deus criou o homem, ele o fez, soprou nas suas narinas e o fez alma vivente. Adão não era só um espírito andando no jardim, ele era um ser humano completo. Então essa expressão almas na Bíblia não diz respeito àquele ser imaterial, né? Geralmente nos filmes, né, a alma da pessoa é a pessoa mais transparente, né? Tem nada a ver com aquilo, meus irmãos. Isso aí é uma baboseira sem tamanho. Na Bíblia, vida, alma significa vida, é a pessoa, o ser humano, né? O meu irmão Daniel, ele é alma vivente, ou seja, ele é um ser vivo, um ser vivente, um ser completo. Essa é a ideia quando a Bíblia fala aqui das almas, né? Embora nós sabemos que os crentes que morrerem agora e estão com Cristo nos céus, apenas a sua parte imaterial, o espírito deles está com Cristo na glória, porque o corpo está aqui na terra em decomposição. Então, a cena que João vê aqui, especialmente olhando para o versículo 11, quando ele fala para eles aguardarem até que se complete o número dos que haveriam de morrer, obviamente aqui Cristo está apontando para a sua segunda vinda, para a ressurreição, né? Lembremos que o dia do juízo final será o dia do julgamento de Deus, do julgamento pleno contra os ímpios. Então o ímpio pode sofrer aqui já na terra, já sofrer alguma forma de consequências dos seus erros? Sim, mas pior será o dia do juízo, onde o julgamento será completo. É essa a ideia desses 3 versículos aqui. Vamos em frente. A palavra de Deus exige nosso testemunho, e este pode até ser com a nossa própria vida, perdendo a nossa própria vida. Nós vimos lá no começo do livro do Apocalipse, né, em Apocalipse 2:10, ser fiel até a morte, seja fiel ainda que você tenha que morrer, e dar-te-ei a coroa da vida. A coroa da vida será dada somente para aqueles que entregaram a sua vida a Jesus. E aqueles que entregam a sua vida ao Senhor Jesus, precisam saber o seguinte: Ele faz da sua vida o que Ele bem quiser. Se Ele quiser te preservar com vida até o seu último dia, como Ele fez com o apóstolo João, Ele pode fazer isso. Se Ele quiser que você seja submetido a uma terrível perseguição e perca a sua vida, na flor da sua idade, na flor da idade, Ele pode fazer isso, Ele é Deus. A sua vida não pertence mais a você, pertence a Deus. É isso que implica eu receber a Cristo como meu Salvador e Senhor. Como Senhor, Ele é meu dono. Como meu Salvador, Ele me resgatou da minha condenação. Mas agora eu pertenço a Ele, Ele é meu Senhor. E Ele faz comigo o que Ele bem quiser, né? O Salmo vai dizer, né, do Senhor é tudo que há na terra, o mundo e os que nele habitam. Tudo é do Senhor,
né? Quem não estiver pronto para morrer por Cristo, também não deve seguir a Cristo. Seguir a Cristo significa estar disposto até mesmo a morrer por Ele, conforme nós vemos aí em Mateus 15, 25. Pois não? Sim, totalmente, né? Mateus 15, 25, totalmente, né? Você só pode seguir a Cristo, e seguir a Cristo significa estar disposto até a morrer por Ele, se for necessário, né? No versículo 10, João disse que estes que estavam ali debaixo do altar clamaram em grande voz, dizendo: até quando, Senhor? Lembro aqui de vários salmos, né? Tem vários salmos que o salmista usa essa expressão: até quando, ó Senhor? Né? A impressão que dá é que Deus está demorando para agir, né? Mas mais do que dizer que Deus está demorando para agir, não, o que eles estão dizendo aqui é: Senhor, a gente não aguenta mais tanto sofrimento, está demais, Senhor, tem misericórdia, até quando? Até quando vai durar esse nosso sofrimento? Até quando, ó Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então veja bem, eles estão clamando aqui, pelos que estão na terra sofrendo, né? O clamor aqui é dos que estão aqui nesse mundo sofrendo, né? João, quando viu a alma daqueles que foram martirizados, então fulano que morreu por causa de Cristo, olha lá ele está debaixo do altar, o Senhor está na presença de Deus, né? A sua vida foi como que um animal que foi imolado, sacrificado no altar. Olha lá, ele está com Deus. Eles já estão no descanso, mas e nós aqui? Senhor, até quando? Né? Até quando? Eles clamam ao Senhor ao verem o sofrimento de seus irmãos neste mundo, né? Aqueles irmãos que estão nos céus estão clamando, dirigem-se a Ele, chamando-o de ó soberano, né? No grego a palavra déspotes, a gente vê a nossa palavra déspota, né? Alguém que exerce autoridade absoluta. Deus é aquele que tem autoridade absoluta. Por isso eles clamam a Deus. Também o chamam de santo, que aplicado a Deus significa sem pecado, puro. Eles o chamam também de verdadeiro, né? Essa tríplice declaração, né? Ó soberano, santo e verdadeiro, né? Ou seja, Deus é fidedigno, Ele é digno da nossa confiança, nós podemos confiar nele porque Ele vai cumprir o que Ele prometeu, né? Ele zela pela palavra dEle, Ele não deixa cair por terra uma só promessa dEle, né? Um problema surge neste ponto aqui do texto. Como harmonizar a esta oração com, por exemplo, a oração de Estevão? Estevão, quando estava morrendo, sendo apedrejado ali pelos seus inimigos, ele não orou: Senhor, vinga o meu sangue, Senhor. Vem vingar meu sangue. Não, ele não orou assim. Ele orou igualzinho ao Senhor Jesus. Senhor, não lhes imputes esse pecado, não ponha na conta deles esse pecado. Tenha misericórdia deles. O Senhor Jesus orou desse jeito também. Senhor, eles não sabem, né, o que fazem. Perdoa-lhes, que não sabem o que fazem. Né? Como harmonizar essa questão aqui então, né? No que diz respeito a essa dificuldade, né, a saber, como harmonizar então essa oração, que aqui eles estão pedindo para Deus fazer justiça. Estevão não fez isso, o Senhor Jesus não fez isso, né? Morrendo ali, eles não fizeram isso. Então, como a gente pode harmonizar isso? Nós podemos constatar que eles não vindicam retribuição, né, ou vingança, né, por motivos pessoais, mas por causa de Deus. Observe que em momento algum eles falam: até quando, Senhor, não julgas nem vingas o nosso sangue, o sangue daqueles que habitam sobre a terra? Aqui eles não estão pedindo para Deus vingá-los, eles estão falando da glória de Deus. Por isso que eles, antes de fazerem um pedido, eles enaltecem a Deus, chamam Ele de soberano, Senhor, santo, verdadeiro. O foco deles é a glória de Deus. Eu tenho falado isso para os irmãos,
sobre aqueles salmos conhecidos como salmos precatórios ou imprecatórios, nos quais o salmista ele ora a Deus pedindo que ele dê cabo dos seus inimigos, exerça justiça contra os seus inimigos. Eu tenho explicado para os irmãos que esse tipo de oração ela não é errada, muito pelo contrário, é bíblica. Mas quando é que nós podemos fazer essa oração? Primeiro, quando a nossa preocupação, nosso objetivo for que a glória de Deus seja vindicada, que o nome de Deus seja vindicado por causa do pecado dos homens. Quando o meu foco não é a minha pessoa, mas sim a glória de Deus. Eu estou vendo os homens fazendo mal, sendo perversos, manchando a glória de Deus, então eu estou focado na glória de Deus. Eu quero que Deus seja glorificado, tal como o Senhor Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso. Glorificado, exaltado seja o teu nome. Né? Esse é o primeiro motivo. Para eu fazer uma oração imprecatória, eu também tenho que ter a consciência, além de estar focado na glória de Deus, eu tenho que ter consciência de que eu estou revestido com a justiça de Cristo. E estando revestido com a justiça de Cristo, eu tenho que ter a consciência limpa em saber que eu estou andando de acordo com essa justiça. Porque no momento em que eu peço a justiça de Deus sobre os pecadores, estando eu numa vida torta e pecaminosa, possivelmente eu serei o primeiro atingido pela justiça de Deus, pela vingança de Deus. E nós não devemos nos esquecer, Deus é descrito na Bíblia como Deus das vinganças. Deus das vinganças. E até mais, até tem uns termos pesados, né? Eu estava fazendo a minha leitura devocional esses dias e me deparei com esse texto de 2 Samuel, no cântico de Davi, quando ele chama Deus de Deus da violência. Onde é que está o texto aqui? 2 Samuel 22, versículo 3. Ele chama Deus de ó Deus da violência, tu me salvas. Né? Deus da violência, tu me salvas. Ele me tira da violência. Mas só que como a Bíblia descreve a Deus como aquele que age de forma, bem, a palavra que me vem à mente que violenta, mas de forma soberana contra os inimigos. Né? Lá no Salmo nós vamos ver, agora me fugiu o Salmo aqui, Deus é descrito como Deus das vinganças. E ele mesmo vai dizer, a mim me pertence a vingança. A mim me pertence a vingança, eu é que a retribuirei. Né? Porque a vingança nas mãos de Deus não é simplesmente um ato de dar à pessoa a mesma dor que ela me causou. Não. A vingança nas mãos de Deus é justiça. É Deus dando a cada pecador o que cada um merece pelos seus pecados, em justa medida. Então aqui neste texto, os nossos irmãos aqui, né, lá na glória, eles estão pedindo, pensando na glória de Deus, pensando em que o nome de Deus seja vindicado. William Hendrickson diz o seguinte: em os matando, o mundo escarneceu de Deus. Não afirma o próprio Deus que o sangue de seus santos clama por vingança? Você pode ver isso lá em Gênesis 4:10. Primeiro homicídio da história. Deus fala para Caim, da terra o sangue de teu irmão está clamando por vingança. A terra está encharcada com o sangue do teu irmão que você matou. Indivíduos insignificantes, meros mortais, têm desdenhado o santo, verdadeiro e soberano Senhor do universo. Têm desafiado seus atributos. Se não faz plena retribuição, a justiça e a soberania de Deus não resplandecerão com o esplendor perfeito. Não, o santo em glória não vindica vingança pessoal, como tão pouco vindicava Estevão,
mas anseia pela chegada daquele grande dia, quando a majestade e a santidade, a soberania e a retidão de Deus em Cristo serão publicamente manifestadas. John MacArthur, ele diz o seguinte: quando você estiver pregando o Evangelho, não tema ofender os pecadores. Eles passam todos os seus dias ofendendo a Deus e nem se importam com isso. E nós temos visto em nossos dias como que o ateísmo, como que os ímpios têm se tornado cada vez mais atrevidos em relação a Deus. Antigamente o sujeito era ateu, mas ele não fazia questão de publicar e nem mesmo de ofender abertamente. Hoje não, hoje tentando ofender as pessoas, ímpios se esquecem que estão ofendendo a Deus. Basta a gente ver aí esse carnaval aí que foi aí recentemente aí, várias tentativas, várias formas de insultar a Deus. Obviamente, aquilo não me ofendeu, porque aquele não é o meu Deus. O meu Jesus não está numa cruz como o das imagens do catolicismo. Mas há uma ofensa à fé cristã, há uma ofensa ao Deus da fé cristã. Mas não precisamos de nenhum ato tão escancarado assim para ofender a Deus. Basta em nossos pensamentos nós ofendermos a Deus, não glorificando, não exaltando, nós estamos na mesma condição de pecadores. No versículo 11, João continua, dizendo que, sim, não. A Bíblia não mostra isso em lugar nenhum, irmão. Não. Retomando ali, quando os católicos dizem que este texto dá base para a oração pelos santos, ou a intercessão dos santos pelos que estão aqui na terra, obviamente não é o caso aqui. Lembremos que João está tendo uma visão, aqui é uma revelação, uma visão, mas não temos nesse texto nenhuma base para afirmarmos que os que estão na glória estão vendo e intercedendo por nós. Mesmo que, parece que é isso que o texto está dizendo, mas não temos, se fosse, seria o único texto nas Escrituras a dizer isso. E há uma regra de interpretação da Bíblia que diz que a Bíblia interpreta a Bíblia. Você não vai encontrar um texto dizendo uma coisa e outro texto dizendo exatamente o contrário do que foi dito naquele texto. Por exemplo, nenhum texto nas Escrituras falam da intercessão dos santos em favor dos que estão aqui na terra. Não existe isso. Em texto algum. O Senhor Jesus deixou bem claro que não há possibilidade de quem está na glória ver o que se passa aqui na terra. Não há possibilidade alguma, não há como. A parábola, a gente fala parábola, mas o texto lá não diz que é parábola. A história do rico e Lázaro é bem claro. O Senhor Jesus fala, olha, lá na terra eles têm quem fale por eles, que é a lei e os profetas. Que ouça a lei e os profetas. Então, Lázaro não vai sair aqui do seio de Abraão, dos céus, para ir lá falar para os seus irmãos, porque isso há um abismo separando eles. Então, se esse texto estivesse falando da intercessão dos que já morreram por nós, esse texto estaria contrariando outros textos da Bíblia que dizem exatamente o contrário. Então, obviamente, aqui não se trata de intercessão pelos santos. Tá certo? Vamos lá então. Prosseguindo. O juízo final, versículo 12 a 17. O sexto selo. Lembrando que são 7 selos, mas o 7º selo só será aberto no capítulo 8, a partir do versículo 1, dando então ensejo às trombetas que vem logo em seguida. Então, o sexto selo. João diz no verso 12 a 14 o seguinte: vi quando o cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto,
sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. O céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então, todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Nós temos aqui a descrição do dia do juízo do Senhor, né, do dia do juízo final. João ele aborda o assunto em duas partes, uma em relação à natureza e a outra em relação aos homens, aos seres humanos. Então, primeiramente, ele fala da natureza, os eventos, os sinais que acontecerão na natureza, né? Primeiro elemento é o grande terremoto fazendo toda a terra tremer e desmanchar-se diante de todos. A ideia é como se o solo, a terra, parecesse um lençol, um tecido ondulado, né? O terremoto é tão forte que faz tudo balançar, faz em ondas, né? Balançando como se fosse as águas do mar. É algo terrível, um terrível terremoto, né? Em seguida, ele vê o sol perdendo o seu brilho, se tornando como um carvão. É interessante que o sol, a luz do sol é fogo, né? Ele queima, né? E o que acontece quando o fogo apaga? A lenha vira carvão. Aqui o que ele está dizendo é que o sol perdeu a sua força. O sol tornou-se apenas um carvão no céu. Imagina uma cena dessa, coisa terrível, né? A lua fica vermelha, como sangue, né? O ano passado nós tivemos várias vezes, durante o ano, várias luas cheias, que eram chamadas de luas de sangue, né? Logo, quando ela estava surgindo no horizonte, era enorme e laranja, aquele quase vermelho mesmo, né? Eu, particularmente, eu achava muito bonito, mas só que nesse dia, no dia da volta de Cristo, não vai ter beleza nisso não, vai ser desesperador para os ímpios. Para os crentes, não. Nós estaremos muito felizes, porque é o dia da volta do nosso Senhor. Mas para os ímpios será um dia de desespero, de terror, né? E João usa aqui a figura de do céu, né? Por sua vez, ele é recolhido como se fosse um pergaminho enrolado, né? Os livros nos nossos dias são diferentes daquela época. Naquela época, os livros eram em pergaminhos, eram enrolados. Então, João, da mesma forma que ele vê o livro na mão de Jesus, que estava enrolado, ele quebrando os selos e desenrolando o livro, agora ele vê o céu sendo enrolado, né, como se fosse recolhido, né? A ideia que João quer mostrar para a gente aqui é o seguinte, né? Imagine um cataclismo nessas proporções. Se você tenta fugir para a terra está em terremoto. Se você pensa em pegar uma espaçonave para a lua também está sendo destruída. O sol, um céu, não há lugar onde você possa se esconder. Essa é a ideia que João está nos mostrando aqui, né? O céu foi recolhido, ele recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então, todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Não há lugar para se refugiar. No dia da volta de Cristo, não haverá lugar de refúgio para ninguém. Os únicos que estarão refugiados em Cristo Jesus. Estarão com Ele. Os ímpios, nesse dia, farão de tudo, né? O Senhor Jesus, falando sobre a volta dele, ele diz que naquele dia eles dirão: montes, caí sobre nós e cobri-nos. Mas não adianta. Não conseguirão fugir de Jesus. Não conseguirão fugir de Jesus. E recentemente eu meditei com vocês no Salmo 110. O Salmo 110 traz uma descrição do dia do juízo final de forma impressionante. Jesus é aquele que vem esmagando cabeças por onde passa.
Né? A gente, puxa vida, mas Jesus é tão bom, Jesus é amor. Né? Sim, a primeira vez que ele veio trazer a salvação, o amor de Deus para o homem. A segunda vinda dele será terrível para aqueles que passaram as suas vidas zombando de Cristo. Será terrível. Cristo exercerá a justiça definitiva contra o pecado. Hendrickson, ele diz o seguinte, ele observa o número 666, né, o número 666 é o número da besta, o número do homem, né, como diz o texto de Apocalipse, né, o número 666 é o número do homem. Só que aqui no texto, William Hendrickson percebe a formação do número 666, referindo-se assim então à criação. Né? Ele observa que 6 é o número deste selo que está sendo aberto, é o sexto selo. 6 são os elementos da natureza afetados pelo dia do Senhor. Ele fala do terremoto, sol, lua, estrelas, céu, montes e ilhas. Né? Estes dois devem ser considerados como um só, né? Montes e ilhas aí, porções de terra, né? Então devem ser entendidos como um só. Além disso, a construção gramatical da frase confirma isso. Né? E 6 são as classes de pessoas. Ele fala dos reis, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, todo escravo e livre. Só que para ser 6 aí, escravo e livre estão na mesma condição ali, na mesma classe de pessoas, né? Da mesma forma que montes e ilhas. Então a construção gramatical da frase coloca esses dois grupos juntos no final. Essa observação faz muito sentido, pois o dia do juízo é para a punição dos pecadores. E o número do pecador, segundo o Apocalipse, é o número 666. É o símbolo da completa imperfeição humana depois que o pecado passou a fazer parte da existência da nossa vida. Né? Nós vamos falar sobre o número 666 quando chegar na hora dele ali, mas você vai ver que ele é número de homem. A marca da besta é o número de homem, ou seja, de pecador. O dia do juízo nada mais é do que o dia em que o pecado será definitivamente condenado, definitivamente o acerto de contas, né, será definitivamente instaurado. Então, em relação aos homens, então nós vimos em relação à natureza, agora em relação aos homens, ele fala dos reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro. Interessante que não fala da ira do leão, né? Ele fala de um cordeiro. O cordeiro não é a figura da paz, né? Mas ele é o leão da tribo de Judá. E como eu disse em outro estudo, ele agiu como leão em relação aos inimigos e como cordeiro em relação aos filhos de Deus. Mas aqui é a ira do cordeiro. Não fala do amor do cordeiro. Irmãos, nós não podemos pregar um evangelho que não fale sobre a ira de Deus contra o pecado. A ira de Cristo contra o pecado. O dia do juízo final é o dia da ira de Cristo contra o pecado. É o dia que nós veremos, se eles viram Jesus no templo com um chicote nas mãos, expulsando os vendilhões, e o zelo da casa do meu pai me consumiu, como disse Jesus, muito mais, infinitamente mais será o dia do juízo, quando ele banirá para sempre, para a condenação eterna, os ímpios. Né? E no verso 17, porque chegou o grande dia da ira deles. Deles quem? Do Pai e do Filho. Quem é que pode suster-se e quem é que pode escapar desse dia?
Sim. Lembra da oração deles aqui no versículo 9 a 11? Está sendo respondida agora. Será respondida no dia do juízo. Uma vez eu, conversando com um irmão, sobre a impunidade no nosso país, né? E aí eu comentei com esse irmão que a impunidade, agora, né, no nosso país, mas o pecado do homem não passará impune aos olhos de Deus. Deus, no dia do juízo, vingará o pecado, ele vindicará a justiça dele, né, a glória dele. Aí esse irmão falou assim, mas por que só lá? Eu falei, só? Você tem ideia do que você foi livre, do que Jesus te livrou? A gente olha para o dia do juízo e acha que ele é como se fosse um dia qualquer. Um dia que Deus está um pouquinho mais agitado apenas. Não, meus irmãos. O dia da ira, o dia do juízo final é o dia em que nós conheceremos Jesus irado contra o pecado. Só não vamos experimentar a ira dele, porque nós hoje estamos guardados no amor de Cristo. Mas no dia do juízo, os pecadores experimentarão a ira do Cordeiro. Né? Chegou o grande dia da ira deles, dos dois. João apresenta 6 categorias de homens aqui, apontando assim para o julgamento de Deus, do qual ninguém escapará. Eu já falei aí das 6 categorias. O grande cataclismo que João descreve é horrivelmente assustador para os ímpios, a ponto deles clamarem aos montes, caí sobre nós e soterrai-nos. Nós não queremos, nós preferimos ser soterrados aqui, morrer soterrados, do que enfrentar a ira de Cristo. A pior coisa que pode acontecer para qualquer ser humano é a morte. Todo ser humano, aliás, Satanás falou isso em relação a Jó. Ele disse assim, Senhor, o que o homem tem, isso ele dará pela sua vida. Deixa eu tocar na vida dele. Não, na vida dele você não vai tocar, não. Você não vai tirar a vida dele, não. Mas Satanás falou uma coisa verdadeira. Quando ele quer, ele fala a verdade. Quando lhe convém, ele fala a verdade. E nesse caso ele falou a verdade. O que o homem tem, isso ele dará pela sua vida. Pode ser o sujeito mais rico do mundo. Se ele contrair uma doença que vai consumir toda a riqueza dele, ele vai gastar centavo por centavo da riqueza dele. É ou não é? Na minha cidadezinha, lá em Minas, teve um cidadão lá que ganhou na loteria. Eu lembro, na época eu era criança, eu nem lembro direito. Mas ele ganhou na loteria. Ele era um sujeito, né, tinha uma vida tranquila, mas não tinha posse nenhuma. A primeira coisa que ele fez foi construir uma big de uma mansão. Comprou um terreno no centro da cidade e fez uma big de uma mansão que virou notícia na cidade inteira. Ele tinha 5 ou 6 pessoas na família, a casa tinha 27 banheiros. 27 banheiros. Ele fazia questão, uma baita de uma mansão. Para a tristeza dele, o filho, ele gastou tudo que ele tinha, tudo que ele ganhou nessa loteria, ele enfiou nessa mansão. Aí, para a tristeza dele, o filho dele contraiu uma enfermidade terrível. E ele foi gastando. No final, a mansão que ele tinha não valia nada. Por quê? Porque não tinha nem para quem vender. Porque na cidade ninguém tinha dinheiro para comprar a mansão dele. E você acha que uma pessoa que mora aqui em São Paulo ia comprar uma mansão lá num buraco daqueles? O que adiantou? E ele perdeu tudo.
pouco que ele tinha, foi embora para poder tratar do filho, mas o filho veio a falecer do mesmo jeito. Tudo que o homem tem, ele dá pela sua própria vida. Porque a coisa que o homem mais teme, pode ser quem for, é a morte. O crente não. O crente é lógico, ele olha para a morte, ele não se sente confortável com a morte. Se eu disser para você que eu estou ansioso para morrer, não. Não estou. A gente quer viver. Não é? A morte para nós. Mas a morte para o crente não deve causar desespero. Porque o que vem depois para nós é a glória eterna. É estar com Cristo. É nisso que a gente crê. Isso traz paz ao nosso coração. Mas o passar pela morte causa angústia para nós. Não é? Não é natural. Não é natural. Não é? Se você me disser, não, pastor, eu estou tranquilinho, morro tranquilamente, estou tranquilinho, estou ansioso para morrer. Eu vou achar muito estranho. Não é? É estranho. Mas observe que no dia do juízo, os ímpios vão desejar a morte. Vão desejar a morte, porque morrer para eles têm a tola ilusão de que morrendo tudo vai acabar. Assim é hoje. Seitas como as testemunhas de Jeová, adventista do sétimo dia, ensinam o aniquilamento dos ímpios. Ou seja, se você morreu e você não era lá da seita deles, se você morreu, você vai ser aniquilado. Virar uma fumacinha, vai desaparecer. Meu irmão, se fosse assim, estava fácil. Não é? Se fosse isso, estava fácil demais, velho. Não. Eles creem que você vai sofrer, o ímpio vai sofrer, né? Mas ele vai, por um tempo determinado, ele vai se consumindo, como se fosse uma vela, desgastando, até não ter mais combustível para queimar lá no inferno, ou seja, né? Acabou. Não é isso que Jesus fala para nós. Toda vez que Jesus fala do inferno, irmãos, Cristo ele apresentou para nós a mais linda realidade, a mais bela realidade, que é a glória eterna, os céus, mas também apresentou a pior realidade, que é o inferno. A ideia é o que é? Imagine você tendo um verme te comendo por dentro e ele não morre, e você também não morre, mas sente as dores do verme te comendo. Imagine você se queimando, sentindo a dor do fogo te queimando, mas você não se consome com o fogo, mas sente a dor do seu corpo que se queimando. O que Cristo, essa é uma figura de linguagem, o que Cristo quer dizer com isso, mostrar para nós é, o sofrimento jamais acaba. Jamais acaba. E aqui, observe que eles vão desejar morrer, na expectativa de que, morrendo, acabou. É interessante, embora o texto aqui não fale explicitamente isso, mas o que leva alguém a pensar que morrendo ele vai escapar da ira de Cristo? Senão a tola ilusão de que morreu, acabou tudo, não tem mais nada. E assim as pessoas lá fora. Elas acreditam que morreu, acabou. Mas nesse dia não. Eles vão experimentar, eles vão suportar em si mesmos a ira do Pai e do Cordeiro. Então essa cena que João descreve aqui, essa cena catastrófica que ele descreve, é para mostrar que não haverá um lugar sequer em que as pessoas estarão protegidas da ira de Cristo. Hoje, você escapa da ira de Deus refugiando-se em Jesus. Mas no dia do juízo, o único que poderia dar refúgio a você, também estará contra você. É o Senhor Jesus. Pensemos nisso. Tanto na terra como no céu, os elementos serão fortemente abalados,
Só haverá refúgio para aqueles que se refugiarem em Cristo nesta vida. Agora, veja bem, não espere se refugiar em Cristo lá naquele dia, porque já não dá mais tempo. Em Hebreus fala que a salvação, o dia de salvação se chama hoje, e agora. Né? Portanto, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como fizeram os vossos pais lá em Massá, no deserto. Endureceram o coração quando deveriam se arrepender e se voltar para Deus com arrependimento e buscar o seu perdão. Também aponta, né, essa figura toda aponta para a realidade de que este dia, né, de que deste dia ninguém escapará por ser rei, poderoso, rico, etc. Hoje no Brasil, se você tiver dinheiro, você escapa. Você escapa da cadeia. Se você tiver um amigo lá no STF, mais fácil ainda. Né? Se você for um poderoso, tendo um amigo poderoso lá no STF, você escapa da cadeia, escapa da condenação. Tá aí, a gente vê todo dia o Gilmar Laxante Mendes solta uma tranqueira. Né? Parece um laxante aquele homem. Né? Só solta porcaria, mas né? Infelizmente é a realidade. Mas não é só ele não, né? Todos os do STF, lá, cada dia soltam um bandido, soltam um criminoso. É só você ter dinheiro. Prisão em segunda instância. O Brasil está aí nessa pendenga aí, brigando e tal. Irmãos, os bandidinhos pé rapados, os ladrões de galinha, esses aí nunca passarão pela segunda instância. Na primeira instância já estarão na cadeia. Quem está preocupado em que a prisão em segunda instância caia são os poderosos, para eles terem mais tempo para fazer as suas falcatruas ali, as suas maracutais e se livrar das grades. Mas neste dia não haverá ninguém para libertá-los. O único que poderia dar-lhes a libertação é o único que naquele dia, ele naquele dia exercerá a sua ira contra o pecado. Bem, aplicações práticas para nós aí. Aqueles que se dispuserem a seguir a Cristo precisam saber que, primeiro, encontrarão oposição e resistência até mesmo entre os seus familiares e amigos. A terceira aplicação aí, né? Mesmo se passarem por todas essas lutas e sofrimentos, Deus, né? Deus não os desamparará. Antes, os conduzirá em triunfo e os preservará para aquele dia, aquele grande dia. Né? Deus vindicará o seu sangue, o sangue de cada filho dele, né? E o sangue do seu Filho Jesus Cristo, o sangue de todos aqueles que foram martirizados por amor ao seu nome. E os ímpios? Aqui são os crentes têm essa esperança. E os ímpios? Por sua vez, precisam saber que, ainda que ignorem isso hoje, primeiro, Deus vingará o mal que eles fizeram aos seus filhos. 2, o único céu que eles terão será esta vida. E nesta vida e na eternidade estarão totalmente desamparados por Deus. Alguém disse que o único céu que o ímpio tem é essa vida. E o crente é o único inferno que nós experimentamos esse mundo. 3, o ímpio deve saber que da ida e do dia do Senhor Jesus eles jamais escaparão. E aí fica essa pergunta: estamos de que lado? Estamos do lado daqueles que aguardam a Cristo e caminham com Cristo nessa vida? Ou estamos do lado daqueles que vivem como se nada fosse acontecer, mas não escaparão no dia do juízo? Deus tem misericórdia daqueles que ainda não receberam a salvação, não experimentaram a alegria da salvação, e que pela graça dele continue nos sustentando e nos fortalecendo até o fim para a glória dele.